galera, aqui é o professor Alexandre Miranda e nós vamos para mais uma videoaula, hoje falando do filo Plateumintes. Mas quem são esses organismos tão importantes quando nós pensamos em algumas verminoses? Esses organismos, eles fazem parte do reino animal, então é importante que antes de falarmos especificamente desse grupo, que nós coloquemos alguns tópicos que são importantíssimos para o entendimento do que é um animal, de conceitos que são utilizados para classificar os animais. Então nós vamos falar nesse primeiro momento sobre a arquitetura animal. Então são aspectos, são critérios morfológicos que vão nos nortear para o processo de classificação e organização desses organismos. O primeiro aspecto que nós vamos abordar é a simetria. Em relação à simetria, nós temos nessa imagem três tipos de organismos. O indicado por A apresenta uma simetria bilateral. O corpo dele é segmentado por um eixo que o divide em dois planos que são simétricos, apresentam simetria. Reparem, não usamos a expressão iguais, eles são simétricos, são espelhados. No organismo B, nós apresentamos aí planos que segmentam esse organismo, dividindo em raios. Nós temos aí então a simetria radial. E finalmente em C nós observamos um animal que não apresenta nenhum plano de simetria. Nós denominamos esse organismo de assimétrico. Também podemos organizar os animais em relação à quantidade de folhetos embrionários. Ele pode ser diblástico, quando ele apresenta 2 folhetos embrionários, ou triblástico, organismos que apresentam 3 folhetos embrionários. Esses folhetos embrionários ainda permitem que nós observemos cavidades no interior do corpo. Então, para recordarmos, os folhetos embrionários são ectoderme, o mais externo, e a endoderme, o mais interno, isso em organismos diblásticos. Já nos triblásticos, eles apresentam um folheto intermediário, que é a mesoderme. Esses folhetos embrionários, eles formam o celoma. O celoma é uma cavidade totalmente revestida por mesoderme. Então eu vou voltar naquela imagem anterior para que a gente possa observar. Na imagem A, nós temos os organismos que não apresentam uma cavidade interna. A única cavidade que eles apresentam é a cavidade digestória. Então mostrando aí como digestive cavity, a cavidade digestória. Nós vamos olhar na imagem B um pseudocelomado. Repare que ele apresenta o pseudoceloma e ele é revestido parcialmente, apenas em uma das faces, com a mesoderme, que está indicada aí pela cor rosa. Já no organismo celomado, repare que o celoma ele é revestido totalmente por mesoderme. Então, um organismo celomado. Essa estrutura embrionária, o desenvolvimento embrionário, vocês podem acompanhar em outra aula que nós temos lá no canal sobre o desenvolvimento embrionário, onde se aborda todos esses aspectos de uma forma mais profunda. O blastóporo, que é aquela abertura formada no final da gastrulação, com a entrada dos micrômeros, nós vamos ter essa abertura que dá o contato da estrutura do arquêntero com o meio externo. Esse blastóporo ele pode, no desenvolvimento do organismo, originar a boca. Nós chamamos esses organismos de protostômios, já aqueles em que o blastóporo, na sequência do desenvolvimento, formar o ânus, der origem ao ânus, esses organismos são os deuterostomados. Então agora vamos entrar propriamente dito nos plateumintes ou plateumintos. Esses organismos estão contidos nesse filo. O próprio nome já diz plate,
quer dizer achatado, vem do grego achatado, e euminte vem de verme, então são vermes achatados. Nós vamos ter como características que eles são acelomados, são triblásticos, têm os 3 folhetos embrionários, mas não apresentam nenhuma cavidade corpórea. São organismos que apresentam simetria bilateral. É a primeira vez que esse tipo de simetria aparece. Se nós lembrarmos dos filos anteriores, porífera, a simetria ou simetria radial, e o filo nidária, que apresentava a simetria radial. A bilateral surge a primeira vez nesse grupo. Nós vamos encontrar entre os seus elementos aqueles que têm vida livre, isto é, vivem na água, tanto água doce como água salgada, e vamos encontrar também aqueles que têm um hábito parasita, isto é, vivendo no corpo de outros organismos. Nós vamos observar que a grande maioria não apresenta segmentação, mas em alguns organismos ela pode ser presente. E a grande maioria das espécies são monóicas, isto é, são espécies hermafroditas, apresentam os 2 sexos no mesmo organismo. Vamos agora entender um pouco da estrutura morfológica desses organismos. O primeiro ponto que nós vamos abordar é o tegumento. Em relação ao tegumento, eles têm o tegumento formado por um epitélio simples. Nós vamos ter a estrutura epidérmica é formada por uma única camada de células. Porém, os organismos que são parasitas, eles podem apresentar sobre essa camada de células uma cutícula. Essa cutícula, ela geralmente de material proteico, protege o organismo na passagem pelo trato digestório do seu hospedeiro. Vamos observar também que podem existir ventosas, podem existir cílios para que esses organismos se fixem ou se locomovam. Alguns deles ainda apresentam células especiais na sua epiderme que liberam uma secreção fluida que permite uma melhor locomoção. São células mucosas que liberam essas substâncias. Então nós vamos observar nessa imagem de uma planária um corte desse organismo mostrando a estrutura ventral, a região dorsal, e ao lado temos um corte que observamos a camada de tecido epitelial, uma única camada, a presença de poros que vão liberar secreções, e esses organismos apresentam uma musculatura dorso ventral. É justamente na presença dessa musculatura que propicia esse corpo achatado. E observamos aí em azul, bem no meio da estrutura, o sistema digestório, o intestino desse organismo. É a única abertura, é a único espaço que nós vamos observar. Ele é todo preenchido por células, por isso ele é um organismo acelomático. O intestino é a única cavidade. Nessa outra imagem, observamos um corte com maior aumento, em que conseguimos observar uma epiderme ciliada, a presença de tecido conjuntivo de preenchimento, mostrando aí estruturas de excreção como as células flama, a musculatura dorso-ventral e o intestino desse organismo na região central do corpo. E a digestão e respiração, como é feita nesse organismo? Nós vamos observar que o sistema digestório desses organismos ele é incompleto. Ele apresenta uma única abertura. Essa abertura ela tem o papel de boca e de ânus, então permite a entrada e a saída de substâncias pela mesma abertura. A digestão ela pode ser intra ou extracelular. O intestino desse organismo é extremamente ramificado, e como ele é extremamente ramificado, ele consegue atingir a maior parte da estrutura corpórea, levando o alimento já digerido até a proximidade das células. O resíduo alimentar também vai ser colocado
pela boca para o meio externo. Nós vamos observar que em alguns casos, como o da planária, a estrutura da boca ela fica numa faringe, uma faringe protátil, que ela coloca para fora do corpo, ela consegue movimentar essa estrutura a fim de sugar o alimento. As tênias, elas não apresentam um sistema digestório. Como elas são endoparasitas e elas se alimentam diretamente do sangue do seu hospedeiro, elas não têm a necessidade de digerir o alimento, porque o alimento, os nutrientes já estão totalmente digeridos no fluido celular, no fluido sanguíneo. Ah, Em relação à respiração, eles não têm um sistema respiratório. Todo o processo de trocas gasosas é realizado através da difusão, e essa difusão é feito pelo tegumento, é a chamada respiração tegumentar ou cutânea. Isso ocorre nas espécies de vida livre. Nas espécies parasitárias, o que ocorre geralmente é uma respiração anaeróbia. Então nós vamos agora acompanhar um vídeo mostrando uma planária. That we first see bilateral symmetry and cephalization, the localization of the sense organs in the head region. A pair of ocelli, light-sensitive eye spots, are located toward the center of the head. Lobes extending from either side of the head contain chemosensory cells. Planaria feeds using the protrusible muscular pharynx. The chemosensory cells on the lobes are used to locate the food. Through rhythmic contraction of the muscular pharynx, planaria pumps the food into the gastrovascular cavity with a siphon-like action. Então aí nós conseguimos observar algumas planárias se movimentando e também se nutrindo. Em relação à circulação e à excreção desses organismos, nós vamos observar que não existe um sistema circulatório propriamente dito. Esse se justifica pela respiração ser através de difusão, a pequena dimensão do organismo, e ainda que o próprio sistema digestório, por ser ramificado, leva os nutrientes até a célula. Então não há necessidade de um sistema circulatório. Nós conseguimos observar nessa imagem, em azul, o sistema digestório desse organismo, mostrando a boca, a faringe protátil e como o sistema digestório é ramificado, atingindo todas as porções do organismo. Em relação ao sistema excretor, os plateumintes são os primeiros organismos a apresentar um sistema excretor, que nós chamamos de protonefrídeo. O que seria esse protonefrídeo? Nada mais é um conjunto de túbulos que apresentam regiões dilatadas com cílios que se movimentam, e esses cílios promovem uma circulação de material. Esse material, esses túbulos, eles têm uma porosidade, então eles são permeáveis. Os resíduos metabólicos que estão entre as células penetram nesse túbulo. A movimentação desses cílios e flagelos promove a circulação desses fluidos e eles são lançados para o meio externo. Então nessa imagem nós conseguimos observar essa estrutura. Repare como ele se distribui ao longo da planária. Essas estruturas são chamadas de células flama. Então nós temos aqui todos os cílios no interior que se movimentam, e a movimentação desses cílios promove um fluxo de líquido que é eliminado por aberturas que se localizam no tegumento desse organismo, que são chamados de nefridióporos. Então esse é o sistema excretor dos plateumintes. Em relação ao sistema nervoso, esses organismos já têm o início do processo chamado cefalização.
O que seria a cefalização? A concentração de células nervosas e sensoriais na região anterior da estrutura corpórea desse organismo. É um sistema, no caso dos plateumintos, chamado de ganglionar. Vão existir dois gânglios nervosos que ficam ligados por cordões, que esses cordões se propagam longitudinalmente no corpo do organismo. Esses cordões ainda existem ligações entre os lados, que são chamadas de comissuras transversais, que justamente permite a esse organismo ter a lateralidade, conseguir contrair o corpo, tendo controle de qual lado terá a contração. Nós vamos observar que as planárias de água doce, elas apresentam na região anterior dois ocelos. Os ocelos não têm a mesma propriedade dos olhos de formar imagens, porém leva esse organismo a ter a percepção de claro e escuro. Então são células fotorreceptoras. Ainda nesses organismos, nas laterais do corpo, nós vamos observar que eles têm as aurículas. Essas aurículas existem muitas terminações nervosas, os quimiorreceptores, que vão promover a esses organismos a percepção de substâncias químicas no meio. Isso os auxilia na captura de alimento ou na fuga, se houver algum composto que seja tóxico no meio que ele se encontra. Então nós temos aqui uma imagem mostrando em azul o gânglio cerebral, mostrando os cordões nervosos laterais e os nervos transversais, as comissuras transversais. Então reparem que na região anterior, lá no gânglio cerebral, já ele tem um volume maior, isso já é o processo de cefalização. Em relação à classificação desses organismos, nós vamos ter dentro do filo Plateuminti três classes. A primeira classe é chamada de Cestoda. São endoparasitas, portanto vivem no interior do corpo de algum hospedeiro. Geralmente eles têm hospedeiros intermediários e um exemplo clássico desse grupo são as tênias, cuja aqui nós vemos a imagem da região anterior, do escólex de uma tênia. A outra classe, a classe Tremátoda, são parasitas e a maioria, o ciclo de vida inclui a presença de um hospedeiro intermediário. Nós temos aí o Schistosoma mansoni, o causador da esquistossomose, que é uma doença que nós vamos abordar mais à frente. Então nós conseguimos aí observar a imagem de um macho e de uma fêmea. E a última classe, que é a classe turbelária. Essa classe ela contempla organismos de vida livre e geralmente organismos que vivem em ambiente aquático. Existem alguns exemplares de ambiente terrestre, mas um ambiente terrestre úmido. São predadores e se alimentam de matéria em decomposição. Como exemplo, nós temos as planárias. Aqui nós observamos uma planária, um animal extremamente bonito, colorido. Então, eles causam, como eu falei para vocês, algumas doenças e nós vamos abordar nessa aula ainda três doenças, sendo que duas delas causadas pelo mesmo agente etiológico. Falaremos da esquistossomose, também chamada de barriga d'água, e da teníase, também chamada de solitária, e uma outra forma de doença causada por esse agente etiológico, que é a cisticercose. Teníase e cisticercose há uma certa confusão, que a gente vai tirar toda essa dúvida nessa aula. Então vamos falar especificamente da esquistossomose, da barriga d'água. A esquistossomose é uma infecção causada por um organismo da classe Tremátoda, no caso Schistosoma mansoni, e nós vamos ouvir que em diversas partes do mundo existem organismos causadores dessa doença, muitas vezes de espécies diferentes. E é uma doença considerada endêmica, porque ela ocorre geralmente no mesmo local e mantém um número de pessoas doentes, sem ter grandes variações de aumento de pessoas com essa doença.
Quando nós falamos da esquistossomose, ela é uma doença cíclica, existe um ciclo dessa doença. Nós vamos observar que o que ocorre no nosso país, o agente etiológico no nosso país é o Schistosoma mansoni. O principal reservatório desse organismo é o homem, que ele elimina ovos desses organismos junto às suas fezes ou à urina. Quando esses ovos caem no meio aquático, esses ovos eclodem e vão formar uma larva que ela procura rapidamente um hospedeiro intermediário. Esse hospedeiro intermediário é um caramujo aquático. Essa primeira forma larval, chamada de miracídio, ela adentra a estrutura desse caracol, sofre um processo de metamorfose, formando uma segunda forma de larva, que é a cercária. Essa cercária, ela tem a propriedade de penetrar ativamente na pele do homem. Então ela rompe a estrutura do tegumento e penetra na circulação sanguínea. Esses vermes no interior do corpo do homem vão se desenvolver e eles se alojam nas veias do intestino e também do fígado, que pode causar até a obstrução desses vasos sanguíneos. Nós vamos observar que o entupimento desses vasos sanguíneos desencadeiam certos sintomas que são perceptíveis na estrutura física do organismo. Por eles estarem no intestino, eles vão se reproduzirem, vão liberar os seus ovos e esses ovos vão ser eliminados junto com as fezes. Então nós conseguimos observar nessa imagem o ciclo. Repare, vamos começar aqui, ó. É liberado na água os ovos, esses ovos eclodem, formando os miracídios. Os miracídios, eles são ciliados, eles nadam até a estrutura do caramujo. No interior da sua carapaça, ele vai se modificar, formando as cercárias. As cercárias abandonam o caramujo e penetram ativamente na pele do homem. Então, lagoas existem, caracóis, elas não são adequadas para a natação, para o lazer. São chamadas às vezes de lagoas de coceira. Repare que após a penetração ou a modificação da estrutura do etiológico, ele vai se disseminar pelo sangue, atingir o fígado, e lá nós temos a forma madura. A forma de reproduzir por reprodução sexuada, formará os ovos que serão eliminados pelo intestino. Em alguns casos, podemos ter dos vasos sanguíneos a passagem de ovos para a bexiga. Então, pela urina, os ovos acabam sendo eliminados. Nós vamos agora acompanhar uma animação mostrando esse ciclo. Enquanto isso, em um dia ensolarado, eis que surge o chamado. Alguém precisa de ajuda! Eu preciso ser rápido! Super sabão contra as parasitoses. Ufa! Essa foi por pouco! O que tá acontecendo? Te salvei a tempo Do que, Super Sabão? de pegar alguma doença! Como assim? Sabia que os rios e lagos podem estar contaminados com parasitas? Veja! O que é isso no caramujo? São parasitas que causam a esquistossomose, ou como dizem por aí,
barriga d'água. Esquiço o quê? Ah, é assim. Os vermes vivem nas veias do intestino das pessoas que têm essa doença. Quando essas pessoas fazem cocô no ambiente ou o esgoto da casa é jogado no rio, as larvas saem desses ovos e entram nos caramujos. Essas larvas se multiplicam dentro do caramujo. Depois saem e ficam na água até encontrar alguma pessoa descuidada como você, Pedrinho. Puxa vida! E depois, o que acontece? As larvas perfuram a sua pele, andam no seu corpo até chegar às veias do seu intestino. E assim você pode ficar muito doente. Ainda bem que você me salvou! Agora eu aprendi! Vamos tomar um banho de mangueira? Sim, vamos! É isso! Só que essa animação para descontrair e a gente poder entender o ciclo. Então a contaminação, os ovos vão ser eliminados pelas fezes, vão atingir os caramujos, esses ovos vão eclodir anteriormente, vão liberar a larva que é o miracídio e ela vai atingir os caramujos. Nos caramujos liberar uma larva já num outro formato que é a cercária, e essa larva ela buscará o contato com o homem, penetrando no sistema venoso humano. Esses parasitas podem atingir até 2 centímetros de comprimento. Já o parasita adulto no interior do homem. Vamos observar que o período de desenvolvimento pode levar até 6 semanas, que é o chamado período de incubação. Atingindo a forma adulta, lá no intestino, ele começa a liberar os ovos e ele pode viver durante muito tempo no interior do homem. Então aqui algumas imagens, a primeira imagem mostrando um ovo, esse ovo que se encontra nas fezes. Aqui o miracídio, que é o fruto da eclosão desses ovos. Aqui a larva cercária, essa que penetrará ativamente no tegumento humano. Aqui os vermes adultos. Repare que o macho ele é maior que a fêmea e ele tem uma cavidade corpórea, o qual a fêmea se aloja. E essa imagem mostra aqui as pernas de uma pessoa que esteve dentro de provavelmente um lago ou um rio, que continha os caramujos que liberaram as cercárias. Então todas essas manchas na pele, esses pequenos ferimentos, são ferimentos nos quais a cercária rompeu o tegumento para atingir o sistema venoso. Os sintomas, nós vamos observar essa vermelhidão dessas feridas que aparecem no tegumento, né? Pós 4 ou até 8 semanas a pessoa pode desenvolver febre, pode desenvolver dor de cabeça, dores abdominais, perda de apetite, pode ter vômito, pode ter tosse seca. Pode ocorrer ainda um aumento dos nódulos linfáticos do fígado e do baço. Esses sintomas eles costumam desaparecer. Porém, vai depender muito da quantidade de vermes que a pessoa tenha no interior do seu organismo, tendo até uma característica da doença ser assintomática. Ou casos mais graves em que a pessoa tem obstrução dos vasos do baço e do fígado, ocorrendo a hepatoesplenomegalia, o aumento desses órgãos. Então terá um desconforto no quadrante superior esquerdo, que é a região do fígado, que pode até desenvolver varizes, a pessoa vomitar sangue, como a gente observa nessa imagem, uma pessoa com o abdômen muito inchado e a presença de vasos sanguíneos, com essas varizes na região abdominal desse indivíduo. Como se diagnostica essa doença? Nós vamos primeiro observar se o indivíduo já teve numa área endêmica ou numa região que tenha esses caramujos. É feito o exame de fezes ou exame de urina ou até biópsia da porção final do intestino desse indivíduo. Hoje já existem exames de sangue que se consegue detectar anticorpos desses organismos e verificar sem a necessidade de uma biópsia se essa pessoa está infectada ou não.
E finalmente, qual é o tratamento? O tratamento se usa antiparasitários, são substâncias tóxicas que levam à morte o parasita. Hoje nós temos três grupos de substâncias químicas que são utilizadas, mas aquelas que têm o melhor resultado no tratamento vão ser a oxinanquina e o praziquantel. Esses dois medicamentos eles conseguem combater e destruir esse parasita no interior do corpo do parasitado. E acompanhar, se a pessoa já tem alguns sintomas, o médico acompanhando para observar a redução desses problemas, né? Aí com tratamentos que sejam específicos. Então aqui nós observamos a oxinanquina e o praziquantel. E a prevenção? Nós temos aí os órgãos que acompanham a saúde no mundo, no caso da OMS e no Brasil do Ministério da Saúde. Como é uma doença que acomete muitas pessoas pelo mundo, existem programas específicos para a prevenção dessa doença, mas basicamente eles têm alguns pontos em comum, que é a identificação e tratamento dos portadores, saneamento básico, então tratamento de esgoto, rede de esgoto, tratamento de água e também combater o caramujo, o molusco, que é o hospedeiro intermediário. E sempre educação, a educação para a saúde, hábitos de higiene, esses são extremamente importantes. Então essa foi a nossa discussão sobre a esquistossomose. Agora nós vamos falar sobre a teníase e a cisticercose. Quando nós falamos da teníase, a tênia é uma doença que é causada pela forma adulta, a presença da forma adulta no hospedeiro. E nós vamos ter basicamente dois tipos de tênia que acomete mais o ser humano, que é a tênia solium, que ela tem como hospedeiro intermediário o porco, e a tênia saginata, cujo hospedeiro intermediário é o boi. Muitas vezes o paciente ele não tem nem ideia de que ele tem esse parasita vivendo no seu intestino. Muitas vezes a pessoa é assintomática. Um termo popular utilizado para essa doença é solitária, justamente porque esse organismo ele tende a viver sozinho no intestino, ele é altamente competitivo pelos recursos, e a pessoa que tem a teníase geralmente tem um único verme, o que ele pode atingir vários metros de comprimento na sua estrutura. Então aqui nós observamos o scolex, a cabeça de um organismo, mostrando que ele tem ventosas que auxiliam a fixar e essas garras na sua região anterior. Vamos pensar agora na tênia e nos seus hospedeiros. O homem é o hospedeiro definitivo desse organismo. Por quê? É porque é no interior do homem que ocorre a reprodução sexuada. Esses organismos, as tênias, se nós temos geralmente uma só no nosso intestino, esse organismo realiza um processo de autofecundação. E ela tem o corpo dividido em segmentos. Esses segmentos são denominados de proglótides. Então, cada proglótide será uma estrutura responsável pelo processo de reprodução. A quantidade de ovos produzidos numa proglótide é muito grande. Varia entre 30 e 80 mil ovos produzidos. E essas proglótides grávidas, esses anéis grávidos, eles são eliminados periodicamente com as fezes. O hospedeiro intermediário, que pode ser o porco ou o boi, ele irá ingerir esses proglótides grávidos, que contém os ovos no seu interior. Quando esses ovos no interior do corpo do porco ou do boi, eles eclodirão e formarão as larvas. Essas larvas são chamadas de cisticercos. Então, esse porco ou esse boi, essas larvas estarão na sua estrutura muscular ou no sistema nervoso, e o homem, ao ingerir a carne
crua desses organismos acaba ingerindo juntamente os cisticecos, isto é, a forma larval desses organismos. Ao ingerir a larva irá eclodir no intestino humano e nós teremos a forma adulta, finalizando esse ciclo. Essas larvas na estrutura muscular do porco e do boi, elas ficam com o aspecto de uma canjiquinha, de uma pipoquinha. Isso é nítido na carne contaminada pelas larvas. Então nós falamos de todo o ciclo e vamos observar nessa imagem como ocorre esse ciclo. Então aqui nós temos o homem que ele ingeriu uma carne crua ou mal cozida contendo o cisticerco. Repare aqui o cisticerco na musculatura. Nós vamos ter então as duas formas, a tênia saginata e a tênia solium. Isso passará pelo trato digestório e esses organismos eclodirão, essas larvas eclodirão e nós teremos o adulto no intestino. Ele ficará liberando as suas proglótides contendo os ovos. Esses ovos, eles podem contaminar o meio, contaminar o alimento, e esse alimento será o alimento do gado ou do porco. Esses ovos, ao entrarem em contato com o organismo, esse ovo eclodirá e formará a larva que se alojará na musculatura, e dessa maneira nós fechamos o ciclo. Então nós vamos agora acompanhar um vídeo de uma tênia. Não é uma tênia que acomete a espécie humana, mas sim animais domésticos, mas o processo é o mesmo, ok? Então vamos acompanhar esse vídeo. Repare que aí nós temos um roedor, ele é o hospedeiro intermediário porque ele tem a larva no interior do corpo. Aqui um gato se alimentando desse roedor. Então ele ingeriu as larvas que vão passar pelo trato digestório. Aí as hidátides, que são as larvas desse organismo. Quando ela atinge o intestino, eclode e aí nós temos a forma adulta. Repare que na forma adulta ela vai se fixar na parede intestinal e começa a multiplicar as suas proglótides. E essas proglótides, elas vão amadurecendo e consequentemente os ovos, a partir de autofecundação, eles vão aumentando e esses proglótides são liberados. Repare que eles vão sendo eliminados juntamente com as fezes. Aí o animal defeca, junto com as suas fezes, nós vamos ter os ovos. Repare que os ovos, as chamadas oncosferas, são liberadas. Esses ovos estarão no meio e o animal, a ingerir a água ou um alimento, terá o ovo no seu interior, que formará a larva e o ciclo continuará dessa maneira. Em relação aos sintomas dessa doença, como eu disse anteriormente, muitas vezes a teníase pode ser assintomática, mas nós vamos ter casos em que existem transtornos alimentares, processos chamados dispépticos, relacionados à má digestão. Então pode ter alteração de apetite, ou a pessoa tem fome intensa, ou pode ter perda de apetite, pode ocorrer enjoo, diarreia, perturbações nervosas, irritação, fadiga, insônia. Então vários fatores relacionados a esse parasita, visto que ele retira nutrientes, ele vai sugar o sangue do seu hospedeiro. A profilaxia, novamente aí a educação sanitária, né? Para as pessoas que ingerem carne, a carne deve ser
cozida, assada, muito bem frita, não se deve comer carne crua, não se deve comer carne sem a fiscalização dos órgãos sanitários. Isso é muito importante porque nos dá a garantia de que existe um controle sanitário da produção. E em relação ao tratamento, hoje se utiliza uma dose única de niclosamida, mas existem outros medicamentos que são utilizados, como o diclorofeno e o mebendazol. Então, nessa imagem nós observamos na carne esses círculos brancos são as larvas da tênia. Então o indivíduo, quando ingere esse tipo de carne, ingere as larvas se contaminando. E aqui o medicamento com o seu nome fantasia e o princípio ativo a niclosamida. Algo que é importante, que costuma cair e sempre leva a pessoa a se confundir. Qual a diferença existente entre a teníase e a cisticercose? A diferença é muito básica. É o mesmo agente etiológico, porém ele no hospedeiro ele se encontra em momentos diferentes. Então nessa imagem, quando o indivíduo apresenta o agente etiológico na sua fase adulta, portanto, se o organismo tem a tênia adulta, ele é portador da teníase. Então o homem, quando ele ingere a larva na carne e essa larva eclode, ele passa a ter, vivendo no seu corpo, a forma adulta, ele apresenta teníase. Porém, acidentalmente, o homem pode ingerir os ovos. Esse ovo eclodirá e essa estrutura do ovo, na forma agora de larva, estará na musculatura ou no seu sistema nervoso, no seu cérebro. Como ele tem a forma larval no seu corpo, ele apresenta a cisticercose, porque ele não tem a tênia, ele tem o cisticerco. Essa cisticercose ela pode ser grave, principalmente quando ela o cisticerco está na região do cérebro, que se chama neurocisticercose. Essa doença ela é mais grave, podendo levar até o indivíduo a óbito. Então, recordando, se eu tenho a forma adulta, se eu sou hospedeiro definitivo, eu tenho teníase. Se eu sou hospedeiro intermediário, eu tenho cisticercose. E nesse quadro, nós conseguimos observar os sintomas, a profilaxia e o tratamento para a teníase e a cisticercose. Então, aí nós temos quais são os sintomas quando o indivíduo tem a teníase, quando tem a cisticercose, o que deve ser feito para que eu não contraia essa doença, tanto a teníase como a cisticercose, e também o tratamento para as duas doenças. Galera, é isso aí, essa foi a nossa aula sobre plateumintes. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Eu vou deixar também o link dessa aula lá no Prezi, para quem queira acompanhar e assistir novamente. Espero que vocês tenham curtido, se inscrevam no canal, curtam a aula e bons estudos.